Também esse outro jeito que o homem registrava era usar os ossos. Por exemplo, pegava, né, a perna de um osso de um animal e fazia o quê? E riscava, marcava um animal passando e riscando no osso. Olhem essa imagem. Viram? Como que o homem fazia? Olhem aqui. Tinha um animal, tá? Um osso de um animal. Aí pegava esse outro animal vivo, né? Passava para lá, riscava no osso. Outro animal passava, fazia mais um risco. Passava outro animal, mais um risco. Mais um risco, outro animal. Certo? Entenderam? Então, ele sabia que ele tinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5 animais que ele tinha ali junto. Depois, o que que ele fazia? Para contar de novo, ele pedia, né, para o animal vir e riscava assim, ó, né, de outro jeito no osso, né? E é assim ele fazia a recontagem. Contava de novo, certo? Entenderam? Assim que ele fazia. Também tinha um outro jeito, que era usando as cordas. Olhem aqui. O nome disso é corda. Fazia como? Pegava um nó, um animal, um nó. Dois, três, e assim por diante, né? Assim na sequência. Por quê? O homem não tinha caneta, não tinha papel para registrar isto. Então ele precisava criar esse jeito de registrar esses números, certo? Entenderam? Claro. Por que, que o homem precisou fazer, né, esses três jeitos para fazer a criação dos números? Depois também tem outras criações. Olhem essa imagem. Como ele fazia, certo? Esses três jeitos foram o começo que o homem criou para fazer o registro desses números e dessa quantidade. Depois, anos mais tarde, os povos do Egito, os povos egípcios, o sinal, né? O local do Egito, o sinal é o mesmo, né? Egito e povos egípcios. Lembram que aquele que criou o calendário solar, lembram no vídeo passado? Certo? Então, ele continuou criando novas coisas, certo? Então, os povos egípcios criaram o quê? Um sistema, o sinal, né? Sistema de números, que tinha o quê? Era a representação dos números pelos desenhos. Olhem a imagem. Então, o povo egito usava os números desenhando essas representações, tá certo? Mas olhem só, também alguns anos mais tarde, tem um novo jeito com os números, que ainda hoje nós usamos, que é os números romanos. O sinal, né, romanos. Olhem a imagem.
Esses são os números romanos. Até hoje nós usamos. Para quê? Para marcar as horas do relógio, né? Nós temos ainda até hoje, e também para registrar os séculos. Por exemplo, tem século. Lembram o sinal? Século? Tem os séculos, registros, né, desses séculos. Por exemplo, agora nós vivemos no século 21, que é o quê? Como que registra? Olhem, XX1. É um jeito diferente de registrar também os números. Então, agora os números que nós usamos, quem criou? Como que foi criado isso? Foi criado na Índia, país, né, Índia, que criou os números que nós usamos hoje, que chamados algarismos, que é os números que todo mundo usa. Foi criado no século V, há anos atrás, ok? Olhem a imagem. Viram os números? Igual nós usamos hoje? Usamos agora, certo? Legal, né? Essa história dos números, como que criou esse jeito dos números, certo? Legal, né? Então, temos agora a atividade, tá certo? Até a próxima aula. Beijos!